elevar uma prece, agradecendo a Deus pela oportunidade de nos reunirmos aqui mais uma vez entre amigos, pedindo o amparo e a proteção para esse estudo. Obrigado, Pai, por todo o amor, por todo o amparo. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, jamais a nossa, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoe, Senhor, nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações. Livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honra teu pai e a tua mãe, instruções dos espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família, Santo Agostinho, Paris, 1862. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre os corações virtuosos. Mas a dos filhos para com os pais tem um sentido ainda mais odioso. É desse ponto de vista que vamos encarar mais especialmente para analisar-lhe as causas e os efeitos. Nisto, como em tudo, o Espiritismo vem lançar uma luz sobre os problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza. E vai no espaço aperfeiçoar-se ou estacionar, até que deseje esclarecer-se. Alguns, portanto, levam consigo ódios violentos e desejos de vingança. Alguns deles, porém, mais adiantados, é permitido entrever algo da verdade. Reconhecem os funestos efeitos de suas paixões. E tomam, então, boas resoluções. Compreendem que, para se dirigir a Deus, só existe uma senha, a caridade. Mas não há caridade sem esquecimento das ofensas e das injúrias. Não há caridade com ódio no coração e sem o perdão. Tá? Então, o texto é longo, mas o que a gente tem que prestar atenção aqui é quando que ele fala que quando o espírito deixa a terra, ele leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza. Então, se nós tudo que nós fazemos aqui nós vamos carregar. Se eu levar inimigos, inimizades, algum momento eu vou ter que, né, resolver essa questão aí com aquele que eu estou tendo essa dificuldade, né? Ou então as amizades, elas se perpetuam, enfim, nós vamos criando laços, seja de uma forma ou de outra. E aí, em algum momento, a gente vai ter que rever essa situação, né? Então, é quando o espírito cai em si e ele pensa que, poxa, eu posso. Deixa eu adicionar o Pacheco. Eu posso resolver isso, poxa, eu tenho uma oportunidade. Ele vai estando mais acessível a essas reflexões que vão proporcionar essas oportunidades. Aí é quando acontecem as reencarnações, né? E aí nós vamos ali nos agrupando, formando as famílias e tendo as oportunidades. Então, por isso que dentro do nosso ciclo familiar, nem sempre nós encontramos espíritos afins, que nós temos um convívio ali bem agradável, acessível, né? Pelo contrário, a gente encontra assim, né? Nós reencarnamos junto dos nossos amigos, mas também tem aqueles espíritos que nós devemos, né, reatar esses laços que em algum momento aí a gente acabou deixando aí, né, para trás. E Deus nos concede essa oportunidade, né? E a questão da ingratidão, né? O espiritismo, ele é muito importante na nossa caminhada, porque ele nos traz esse esclarecimento, né? Essas situações muitas vezes difíceis, e se a gente não tivesse uma resposta sobre isso, né, sobre essa questão, né, então ela poderia se tornar uma caminhada muito mais longa e difícil. Mas graças a Deus a gente tem essa oportunidade de esclarecimento. Então esse esclarecimento ele me dá força, esse esclarecimento ele me proporciona saber que há uma esperança, que tudo nada precisa ser dessa forma, que tudo há de se renovar, tá? Então tudo que a gente tem aqui na nossa encarnação são oportunidades. Os laços de família, eles nos dizem muito isso. Esse texto aqui de Santo Agostinho, então, ele vai relatando ali por partes, tá? Então, o que a gente pode fazer, que a gente possa fazer hoje da melhor forma possível, né? Ah, mas é difícil perdoar, é difícil aceitar, eu tenho uma coisa dentro de mim. Ok,
Todo mundo tem o seu tempo. Mas então que a gente tente, de alguma forma, não dar um revide sobre essa situação, se esforce um pouco para buscar essas melhorias. Inclusive, o que a gente vai ver aqui no que a gente está falando sobre o passe, vai trazer agora, que a gente vai ver, um caso não exatamente igual, mas que fala sobre essa questão da mudança e o que pode proporcionar, né? Como é difícil a gente deixar o nosso velho eu para se transformar aí num novo eu, né? Mas é oportunidade, pessoal. E se a gente quiser realmente mudar, buscar, construir, pode ter certeza que a gente consegue, que a gente tem todo o amparo para seguir a nossa caminhada. Tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa? Então vamos lá, dar continuidade. Bom, nós estamos falando sobre passe. O meu livro aqui é da página 416, tá? A gente está mais ou menos aqui no meio do capítulo, que é o capítulo 19, fala sobre passes. E aí, o que que eles estão fazendo? Eles estão estudando como que algumas pessoas se dirigem ao centro espírita. O André Luiz, junto com a equipe espiritual ali, eles estão fazendo um estudo sobre como os encarnados estão se apresentando, né? E qual a diferença ali que o passe, o trabalho do passe, pode proporcionar a essas pessoas, né? Assim como nós também, que nos dirigimos a uma casa e recebemos o passe, né? Então, como que esse passe pode nos beneficiar, né? E todo o amparo, todo o estudo ali, todo o preparo que a espiritualidade tem para poder saber que somos individualidades e temos necessidades, tá? Então, vamos lá. Bom, eu estou na página 416. Aqui ela começa com o capítulo com o parágrafo satisfeito, mas nós estamos no terceiro, tá? Eu vou voltar um pouco aqui no segundo, que vai dar início a esse novo caso de estudo de um companheiro que se dirigiu para receber o passe. O novo companheiro dirigiu-se ao diferente setor. Postávamos agora ao lado de um cavalheiro idoso, para cujo organismo Anacleto me reclamou atenção. Analisei-o acuradamente. Com assombro, notei-lhe o fígado profundamente alterado. Outra nuvem, igualmente muito escura, cobria grande parte do órgão, compelindo-o a estranhos desequilíbrios. Toda a vesícula biliar permanecia atingida, e via-se com nitidez que os reflexos negros daquela pequena porção de matéria tóxica avançavam o duodeno e o pâncreas, modificando o processo digestivo. Alguns minutos a observação silenciosa davam-me a conhecer a extrema perturbação de que o órgão da bile se sentia objeto. As células hepáticas pareciam presas a perigosas vibrações, tá? Então, como a gente estudou com o Roberto, eles têm um aparelho, e esse aparelho eles conseguem detectar questões das emanações, do perispírito, né? Então, essa equipe espiritual aí, eles sabiam, né? Conseguiram detectar exatamente o que estaria acontecendo. Fizeram uma análise clínica, vamos dizer assim. Mas não por curiosidade. Primeiro por aprendizado e depois na questão do auxílio, tá? Então, por isso que eles conseguiram detectar todas essas situações aí, tá? Na questão material, eles fizeram essa análise material. Mas se esse senhor ele está apresentando essas dificuldades materiais, qual a origem seria de tudo isso, né? Nós sabemos que o nosso cérebro, o cérebro material, o cérebro carnal, ele é de extrema importância para o nosso corpo material, né? Se nós mexermos uma veia, enfim, tivermos alguma dificuldade na questão cerebral, a gente pode perder um movimento, né? Pode perder ali uma locomoção, enfim, alguma coisa pode acontecer, pode ter um mau regulamento de algum órgão. E a questão espiritual, né? Que é o espírito que vai direcionando, né? O espírito que acaba exteriorizando, é uma ligação entre espírito, perispírito e matéria. Então, é uma transmissão contínua. Se eu tiver com o meu espírito um pouco mais equilibrado, buscando, né? Quando a gente fala questão de equilíbrio, a gente não consegue manter esse equilíbrio durante todo o tempo no nosso dia, por exemplo. Mas a gente vai acompanhar aqui situações que elas perpetuam ali por muito e muito tempo, que vão trazendo esse desequilíbrio. Então, eu posso trazer para mim um pensamento negativo.
de uma tristeza incontrolável. E, de alguma forma, eu não combato essa tristeza. E aí eu fico com essa energia, que é uma energia densa, uma energia negativa, e eu não trabalho isso, e eu acabo ficando com muito tempo, meses e meses, com essa energia. O que que acontece com o meu corpo material? Automaticamente ele vai sentir todo esse desequilíbrio, porque nós estamos interligados. Não há como separar, né? Nós encarnados temos essa ligação. Tá? Então, não tem como a gente acabar separando isso. E é justamente esses casos que nós estamos estudando. São situações que perpetuam por muito tempo e que trazem esse desequilíbrio. Então, tudo que a gente vai ver aqui, que nem ele falou da questão das células, tudo é alguma coisa que já estava acontecendo há algum tempo. Tá? Não é uma coisa do dia para a noite. Para a gente não pensar, poxa, meu dia está ruim, será que eu estou ruim? Será que eu vou desenvolver alguma coisa? Não. Todos nós temos momentos e momentos. A gente pode trabalhar de uma forma ou de outra, tá? Tudo bem? Roberto, meu amigo, quer falar alguma coisinha? Fica à vontade aí, por favor. Só para dizer rapidamente, Por é como favor, você fica à falou, vontade. tudo está no mental, tudo. A nossa vida está no mental e a gente não se dá conta disso. Só isso. Muito obrigado, meu amigo. Então vamos lá. Enderecei ao amigo espiritual meu olhar de admiração. Observou, disse ele bondosamente, toda perturbação mental é o que você acabou de falar, meu amigo. Ele vai falar aqui. Ó. Toda perturbação mental é ascendente de graves processos patológicos, que é o que o nosso amigo acabou de falar para nós. Afligir a mente é alterar as funções do corpo. Por isso, qualquer inquietação íntima chama-se desarmonia. E as perturbações orgânicas chamam-se enfermidades. Então, perturbações mentais, né, que desencadeiam todo esse processo. Colocou a destra amiga sobre a fronte do cavalheiro e acrescentou: este irmão, portador de um temperamento muito vivo, está cheio de valores positivos da personalidade humana. Tem atravessado inúmeras experiências em lutas passadas e aprendeu a dominar as coisas e as situações com invejável energia. Agora, porém, está aprendendo a dominar a si mesmo, a conquistar-se para a iluminação interior. Em semelhante tarefa, contudo, experimenta choques de vulto, porquanto, dentro de sua individualidade dominadora, é compelido a destruir várias concepções que se lhe figuravam preciosas e sagradas. Nesse empenho, os próprios ensinamentos do Cristo, que lhe serve de modelo à renovação, doem-lhe no íntimo como marteladas em certas circunstâncias. Bom, então, rapidamente aqui falando, ele está ali propenso às mudanças. Só que ele está naquele embate do velho eu com o novo eu, em aceitar essas ideias, né? As ideias que Jesus nos traz sobre a questão do perdão, da humildade. Então, é como se ele pensasse assim, por exemplo, só para ficar de fácil entendimento para nós. Como que eu vou perdoar uma pessoa que quer me fazer mal? Como que eu vou praticar o bem para alguém que está ali querendo só o meu mal? E Jesus fala sobre a questão do perdão. Então, é aquele velho eu para o novo eu. Essas ideias estão causando nesse senhor aqui uma perturbação enorme, né? Ele quer mudar, mas está difícil de ele conseguir trabalhar essas ideias. Se ele baixar a guarda, se acalmar, ele vai captar toda a ajuda e vai conseguir. Mas é aquela fase de transição que está sendo muito difícil para ele, tá? Nesse empenho, os próprios ensinamentos do Cristo, que lhe serve de modelo, a renovação, doem-lhe no íntimo como marteladas, em certas circunstâncias. Este homem, no entanto, é sincero e deseja de fato reformar-se, mas sofre intensamente porque é obrigado a ausentar-se de seu campo exclusivo, a caminho do vasto território da compreensão geral. No círculo dos conflitos dessa natureza, vem lutando desde ontem, dentro de si mesmo, para acomodar-se a certas imposições de origem humana que lhe são necessárias ao aprendizado espiritual. E no esforço mental gigantesco,
Ele mesmo produziu pensamentos terríveis e destruidores, que segregaram matéria venenosa imediatamente atraída para o seu próprio organismo para o seu ponto orgânico mais frágil, que é o fígado. Então, nesses embates de aceitar ou não, ele desenvolveu ali uma raiva, um sentimento muito negativo que perpetuou por muito tempo, né, na questão espiritual, que nem o Roberto falou, e causou uma perturbação muito grande que transformou esses pensamentos negativos numa energia negativa, atraiu. E aí isso aí acabou fazendo mal. Então ela foi transferida do espírito, né, para a questão orgânica, causando ali um mal nos órgãos. Tudo bem, pessoal? Tá dando para entender? E aí trouxe um desequilíbrio. Então, mesmo ele tendo, desculpem, mesmo ele tendo ali uma ideia de renovação, de querer mudar, ele estava lutando muito com essas mudanças, né? Ao invés de buscar um esclarecimento, enfim, algum caminho que pudesse ser diferente, né? Se dá ali uma oportunidade, e aí isso aí acabou trazendo um desequilíbrio muito grande para esse senhor, né? Nesse sentido orgânico, né? Ele, porém, está em prece, regeneradora e facilitará o nosso serviço de socorro pela emissão de energias benéficas. Não fosse a oração que lhe renova as forças reparadoras, e não fosse o socorro imediato de nossa esfera, poderia ser vítima de doenças mortais do corpo. A permanência de matéria tóxica indefinidamente na intimidade deste órgão de importância vital determinaria movimentos destruidores para os glóbulos vermelhos do sangue, complicaria as ações combinadas da digestão e perturbaria de modo fatal o metabolismo das proteínas. Anacleto fez uma pausa mais longa, sorriu cordialmente e acentuou: isto, porém, não acontecerá. Na luta titânica em que se empenha consigo mesmo, a vontade firme de acertar é sua âncora de salvação. Tá? Então, a espiritualidade sabe que é um momento transitório, que há de passar. Porque essa questão de ele querer se renovar, em algum momento ali, ele vai aceitar mais intensamente essas ideias, né? E como ele tem o hábito da prece, tem hábitos saudáveis, então isso aí é um contrassenso, né? É como se ele pusesse ali na balança. E com certeza, quando a gente busca, né, a gente aprende, a gente sempre comenta aqui no estudo, ouve nas palestras. Quando você se liga a essa ajuda, você quer ela, mesmo que esteja passando ali por um momento de conturbação, que leve a um desequilíbrio, que é o caso desse senhor, né? Isso aí é só um momento, porque você, no seu íntimo, você já está trabalhando essa mudança. Então a espiritualidade sabe que é um momento. Poderia ser pior se ele não fizesse uma prece ou se ele não buscasse de alguma forma esse auxílio, tá? Quer falar, Roberto? Por favor, acrescenta aí alguma coisa, meu amigo. Quero falar assim, veja, isso que você acabou de falar, todos nós passamos por isso em algum momento e mesmo hoje ainda a gente passa, né? É lógico que no começo, quando a gente está naquela fase em que está começando a entender a doutrina espírita, né? Esses conflitos vêm à tona. Por quê? Porque é aquilo que você falou. Nós somos aqueles homens seculares trazendo aqueles problemas de séculos e séculos, né? Então, veja, a gente não sabe como tratar isso, né? Então, no começo a gente fica, mas a doutrina espírita vem para aliviar tudo isso. E aí a gente sabendo que se a gente seguir o que a doutrina manda, o que a gente seguir aquilo que Jesus deixou para a gente, fazer as nossas preces, estudar, a gente sempre vai ter ajuda, sempre vamos ter ajuda. E mesmo hoje, quando a gente faz alguma coisa errada, a gente entra em conflito, não é? Por quê? Porque, poxa, eu já sei tudo isso, caramba, e ainda fiz errado de novo, não é? Então, essas coisas acontecem. Mas a gente tem que entender que os bons espíritos estão sempre do nosso lado, procurando qualquer brecha que a gente dá no bem para nos ajudar. É isso que eu queria falar. Bom, muito bem posto. Obrigado, meu amigo. Alguém gostaria de falar alguma coisa, comentar?
Então vamos lá. Permanecia tão surpreso com o ensinamento que não ousei dirigir-lhe qualquer interrogação. Anacleto continuou de pé e aplicou-lhe um passe longitudinal sobre a cabeça, partindo do contato simples e descendo a mão, vagarosamente até a região do fígado, que o auxiliador tocava com a extremidade dos dedos irradiantes, repetindo-se a operação por alguns minutos. Surpreendido, observei que a nuvem de escura se fizera opaca, desfazendo-se pouco a pouco sob o influxo vigoroso do magnetizador em missão de auxílio. O fígado voltou à normalidade plena. Então, é um passe restaurador, né? Trabalhando as questões dos centros vitais que nós estudamos, as questões espirituais, que transmitem, né, essas melhorias para a nossa questão, para a nossa matéria, para o nosso corpo, né? Porque tudo está interligado. Lembra que nós vimos ali nos centros vitais que os pontos que estão no perispírito ali, os chakras, enfim, centros vitais, chakras, eles têm uma ligação com os órgãos, né, com os nossos órgãos do nosso corpo, né? Então, por isso que é uma energia direcionada para cada órgão, ele pode ser uma energia boa ou não, então vai trazer um auxílio ali reparador. Por isso que é importante o passe, né? Por isso que é importante aquele momento que a gente está recebendo aquele passe, porque ali são, além dos trabalhadores encarnados, né, dos médiuns, tem todo esse preparo espiritual, né? Toda essa equipe que sabe onde direcionar, como trabalhar, como fazer em auxílio. Então, muitas vezes a gente chega de uma forma, né? Recebe esse passe quando a gente está apto, né? Querendo ali receber, trabalhando isso aí vai nos trazer ali um benefício muito grande. Bom, tudo bem. Então, esse aqui é mais um caso. Ele está trazendo ali o André Luiz, junto com esses espíritos, alguns casos, tá? Então, vamos ver outro caso aqui. Mais alguns minutos e nos encontramos diante de uma senhora grávida. Então, mais uma situação. Em sérias condições de enfraquecimento. Anacleto deteve-se mais respeitoso. Aqui, disse ele, sensibilizado, temos uma irmã altamente necessitada de nossos recursos fluídicos. Profunda anemia invade-lhe o organismo, em regime de subalimentação, em virtude das dificuldades naturais que a rodeiam de longo tempo. A gravidez constitui para ela um processo francamente doloroso, né? O marido é parcamente remunerado e a esposa é obrigada a vigílias noite adentro, a fim de auxiliá-lo na manutenção do lar. A prece, porém, não representa para este coração materno tão somente um refúgio. A par de consolações espontâneas, ela recolhe forças magnéticas de substancial expressão que a sustentam no presente drama biológico, né? Então, ela está passando por algumas situações na questão material também, tem a gravidez, né? Então, ela está necessitando e está desenvolvendo ali um quadro de anemia, né? Muitas vezes falta de recursos, enfim. Mas vai receber o amparo, sim, né? E eles destacam aqui o hábito dela da prece, né? Assim como aquele senhor, mas era uma outra situação, ela também desenvolveu esse hábito da prece, que vai ajudar muito ela, apesar de todas essas situações, dificuldades que ela está passando. Em seguida, indicou a região do útero e ponderou. Observe as manchas escuras que cercam a organização fetal. Efetivamente, aderindo ao saco de líquido amniótico, tá? É onde fica o neném, né? Viam-se microscópicas nuvens pardacentas, vagueando em várias direções dentro de sublime laboratório de forças geradora, tá? Então, é como se eles, fazendo aquela análise que eles fizeram no senhor, eles detectaram essas manchas, né? Essas situações aí que estão ali num local bem delicado, né? Dando-me a perceber o seu fundo conhecimento da situação, Anacleto continuou. Se as manchas atravessarem o líquido,
provocarão dolorosos processos patológicos em toda a zona do epiblasto. E o fim da luta será o aborto inevitável, né? Então, é uma situação bem delicada, né? Mas está em boas mãos, né? A espiritualidade está agindo. Comovidíssimo, contemplei o quadro divino daquela mãe sacrificada, unida à organização espiritual daquele que lhe seria o filho no porvir. Foi o chefe da assistência magnética que me arrebatou daquela silenciosa admiração, explicando. Não obstante a fé que lhe exorna o caráter, apesar dos seus mais elevados sentimentos, nossa amiga não consegue furtar-se de todo à tristeza angustiosa em certas circunstâncias. Há 6 dias permanece desalentada, aflita. Dentro de algum tempo, o esposo deve resgatar um débito significativo, faltando-lhe, porém, os recursos preciosos. A pobre senhora, contudo, além de suportar a carga de pensamentos destruidores que vem produzindo, é compelida a absorver as emissões de matéria mental doentia do companheiro, que se apoia na coragem e na resignação da mulher. As vibrações dissolventes acumuladas são atraídas para a região orgânica, em condições anormais, e por isso vemos-la congregadas como pequeninas nuvens em torno do órgão gerador, ameaçando não só a saúde maternal, mas também o desenvolvimento do fato. Então, ela está há 6 dias ali passando por situações, alimentando pensamentos, né, difíceis, dificuldade. Tem a questão do esposo também, que traz as dificuldades. Então, ela está absorvendo toda essa energia. E isso está fazendo muito mal para ela, está trazendo desequilíbrios, né? Tanto para o feto, que está em desenvolvimento, quanto para ela, né? Para a saúde dela. Então, tem ali toda uma questão, que nem ela fala aqui, que nem eles estão falando, que ela passa por algumas necessidades, necessitada de recursos, né? Porém, ela poderia trabalhar esses pensamentos de alguma forma, já que ela se habituou à questão da prece, né? De mudar uma sintonia, de atrair coisas boas, né? Então, isso aí poderia ser mudado de alguma forma, mas ela está trabalhando isso, aceitando esses pensamentos, acalentando tudo isso e está trazendo um desequilíbrio muito grande, tá? Então, é uma situação bem adversa também. Deixa eu dar continuidade. Roberto, quer falar, meu amigo? Tá, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fechar aqui. Estupefado ante os novos ensinamentos, reparei que Anacleto chamou um dos auxiliares. Peraí. Chamou um dos auxiliares, recomendando-lhes alguma coisa. Logo após, muito cuidadosamente, atuou por imposição das mãos sobre a cabeça da enferma. Então, agora eles vão começar a aplicar o passe. Então, detectaram que ela está desenvolvendo pensamentos, e esses pensamentos, dificuldade, enfim, pensamentos difíceis, estão trazendo dificuldades ali para o feto, para ela, na região ali a região central ali da barriga, enfim, do estômago. E agora eles vão começar o tratamento através do passe, né? Então eles detectaram, examinaram e agora eles vão aplicar o passe nela. E aí esse aqui vai se dar numa outra forma bem interessante também, tá? Como eles vão conseguir eliminar essas toxinas aí, essas energias. Logo após, muito cuidadosamente, atuou por imposição das mãos sobre a cabeça da enferma, como se quisesse aliviar-lhe a mente. Em seguida, aplicou passes rotatórios na região uterina. Vi que as manchas microscópicas se reuniam, congregando-se numa só, formando um pequeno corpo escuro, tá? Então elas eram manchas espalhadas ali na região do útero. Então eles foram aplicando os passes, né? Então, direcionando a energia mental, né? Uma energia renovadora. Então essas energias negras aí elas foram se congregando, foram ali se juntando, né?
vi que as manchas microscópicas se reuniam, congregando-se numa só, formando um pequeno corpo escuro. Sobre o influxo magnético do auxiliador, a reduzida bola fluídica pardacenta transferiu-se para o interior da bexiga urinária, intensificando-me a admiração. O novo companheiro, dando os passes por terminados, esclareceu: não convém dilatar a colaboração magnética para retirar a matéria tóxica de uma vez, tá? Que foi o que eles estavam fazendo nos casos que nós vimos anteriormente daquele senhor, né? Lançada no excretor da urina. Então, essa energia ela seria ali expelida através da urina, né? Então, é uma outra forma de o passe agir, né? Que essa espiritualidade age e que nós recebemos esse benefício também, né? Confesso a vocês que essa questão aqui eu não tinha visto antes, tá? Mas ela seria uma energia, né? Uma limpeza orgânica, né? Através do passe, da energia do passe. Então, ela seria expelida através da urina. Será alijada facilmente, dispensando a carga de outras operações. Você já tinha visto algum caso assim, Roberto? Não, assim especificamente assim não, né? Eu Mas também a não gente tinha. sabe que a espiritualidade pode dispersar de alguma forma as energias negativas, né? Agora, embora eu já tenha lido, mas eu não me lembrava desse aspecto, e eles poderiam fazer isso eliminando através da urina, e fica bem claro que ele não vai eliminar tudo de uma vez, né? Ele vai Sim. eliminar aos poucos. É muito interessante isso aí. Porque o passe faz parte do tratamento, né? Que nem nós vimos anteriormente que eles se dissiparam ali como se fosse uma nuvem, agora era uma coisa mais fluida também, então eles trabalharam de uma outra forma, né? Bem interessante. Vamos lá. Temos algum tempo ainda, 6 minutos. Foi então que se aproximou de Anacleto o servidor a quem me referi, trazendo-lhe uma pequenina ânfora que me pareceu conter essências preciosas. O orientador do serviço tomou a zelosa e falou: agora é preciso socorrer a organização fetal, a alimentação da genitora, por força de circunstâncias que, independem de sua vontade, tem sido insuficiente. Anacleto retirou do vaso certa porção de substância luminosa, projetando-a nas vilosidades uterinas, enriquecendo o sangue materno, destinado a fornecer oxigênio ao embrião. Tá? Então, eles trataram ali a mãe e o desenvolvimento fetal também, né? Direcionando energias, trazendo ali, que nem eles falam, como se fosse um pote de essências, mas na verdade são energias condensadas ali, porque esses espíritos eles têm uma condição mais elevada, eles condensam toda essa matéria, né? Os fluidos, que nem nós estudamos aqui, que o Roberto nos trouxe. Esses fluidos, eles são condensados pela ação do pensamento, eles têm uma condição elevada, então eles conseguem trazer e direcionar essa energia em favor de nossa limpeza orgânica, de nossa melhoria ali, né? Por isso que ele é um tratamento, o passe é um tratamento muito importante, né? Bom, dá para falar mais um pouco. Anacleto retirou do vaso, já foi? Expressando a minha profunda admiração pelo concurso eficiente de que fora testemunha, considerou o generoso auxiliador. Não podemos abandonar nossos irmãos na carne, ao sabor das circunstâncias. Mormente, quando procuram a cooperação precisa, através da prece, a oração, elevando o nível mental da criatura confiante no divino poder. Favorece o intercâmbio entre as duas esferas e facilita a nossa tarefa de auxílio fraternal, tá? Imensos exércitos de trabalhadores desencarnados se movimentam em toda parte em nome de nosso Pai. Em vista disso, meu irmão, o homem de bem encontrará depois da morte do corpo novos mundos de trabalho que o esperam e onde desenvolverá infinitamente o amor e a sabedoria de que possui os germes no coração. Então, é o que ele fala aqui, ó. Vamos pensar assim, a partir do momento que a gente senta ali na cadeirinha, na casa de Fabiano, enfim, e aí nós estamos ali prestes a receber ao passe, não é só o encarnado, mas é todo um conjunto de ações ali. E quando a gente se coloca à disposição ali
para receber através de uma prece, enfim, querendo aquilo, com certeza nós vamos nos beneficiar, né? Receber esses tratamentos que nós estamos estudando e esse tratamento vai nos auxiliar muito na nossa caminhada, né? Então eles falam: a oração elevando o nível mental da criatura confiante e crente no divino poder, favorece o intercâmbio, tá? Então eu posso sentar ali, me ligar, sintonizar, pensar em coisas boas. Não consigo fazer uma prece, mas penso em Jesus, enfim. Eu me ligo àquela ajuda de alguma forma. E aí, com certeza, a gente vai estar ali abrindo o nosso campo sensorial para receber essas energias que vão trazer ali harmonia para nosso corpo, para o nosso espírito. É um tratamento, né? Bom, vou parar por aqui e agora a gente vai estudar mais um caso, tá? Daqui a 15 dias nós voltamos. Que eles vão falar aqui mais um caso. Eles trazem esses casos justamente para ver como que o passe pode agir em determinadas situações, seja numa questão espiritual, seja numa dificuldade que eles falam da mãe grávida, que passou por uma dificuldade material, não tinha um alimento, mas desenvolveu ali um pensamento que estava trazendo um desequilíbrio também. Então, eles trataram não só a mãe, mas o feto. Então, é um tratamento completo. Tá? Então, quando a gente estiver recebendo o passe ou trabalhando no passe, enfim, de alguma forma que a gente esteja ligado a toda essa situação, vamos nos lembrar ali da importância que tem esse trabalho, né? E eu nunca me esqueço, eu sempre me lembro do caso que o Roberto até comentou conosco semana passada, da enfermeira falando sobre a importância, o nosso comportamento perante o trabalho, né? Os médiums, questão do silêncio, enfim, do nosso comprometimento com tudo que está acontecendo também, porque o trabalho ele tem uma amplitude muito fora da nossa pequena concepção, tá? Então, nós continuamos daqui a 15 dias. Então, vamos ter a segunda parte. Tati, você pode chamar minha amiga, por favor, para nós? Posso sim. Então, vamos encerrar, agradecendo a Deus e a Jesus por tudo que temos recebido, pedir ao Mestre Jesus que nos dê força, coragem, que ampare os nossos lares, os nossos familiares, para que possamos seguir a nossa caminhada, que estejamos certos desse amor que nos envolve, desse amparo. Vamos em frente, pois jamais estaremos sós. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, jamais a nossa. Assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aqueles que achamos ser nossos devedores. E não nos deixes cair em novos erros, mas livrai-nos do mal, que assim seja agora e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, até já.